Estamos de volta com o programa Além da Notícia. Estamos hoje conversando sobre condições climáticas e as consequências de muitas das mudanças dessas condições. Mamedes, a pergunta que chega aqui para você é o seguinte: a temperatura pode variar muito em relação à sensação térmica? Quantos graus pode-se medir essa diferença? Pode, olha só. A sensação térmica e temperatura real estão bem diferentes e, como eu estava frisando, depende muito de como está soprando o vento médio que está soprando e também a umidade. Então pode sim, às vezes se o vento tiver, por exemplo, a uns 10 metros por segundo, que isso corresponde a 36 km por hora, e uma temperatura em torno de 10 graus, com certeza você vai sentir uma temperatura em torno de 2 a 3 graus. Então é muito frio, pode ser haver sim uma diferença bem grande. Bem grande. Doutor Ricardo, o Leonilson aqui de Samambaia pergunta para o senhor: estou me recuperando de uma laringite, cheguei a ficar sem voz. Isso também decorre desse tempo seco? O que podemos fazer para nos prevenir? Sem dúvida, o tempo seco compromete muito a via aérea superior e a via aérea inferior, que precisa de muito líquido, muita água, que para nós é muito importante que exista no meio ambiente. Não havendo, nós temos que lançar mão de recursos outros, como por exemplo a busca pela água e pelos sucos de frutas naturais. Então, ao ressecar a via aérea, resseca também as cordas vocais. E daí o fato dele ter ficado com problemas na voz. Então, tomar esses cuidados vai ser fundamental para a recuperação dele. Coisa boa. O Meirelles, do Recanto das Emas, aqui também no Distrito Federal, pergunta para você, Mamedes, quais são as possibilidades de chuva em Brasília no mês de setembro? Olha, é muito grande sim, Meirelles, porque o que acontece pela climatologia da nossa região? O período chuvoso normalmente começa da segunda quinzena de setembro e vai até a primeira quinzena de maio. Então, setembro tem, eu diria que tem um percentual muito grande já das primeiras chuvas acontecerem aqui pelo Distrito Federal. Mas vai ser o suficiente para resolver essa seca, a falta de água? Nós estamos em racionamento de água em Brasília desde janeiro, fevereiro, não é isso, Ricardo? É verdade. Você acha que vai dar para amenizar? Se tem uma previsão positiva aí para nós? Eu diria sim, que essas primeiras chuvas normalmente elas são irregulares, tanto setembro, outubro, e que os 3 meses que tem um percentual maior assim de chuva que acontece no mês é dezembro, janeiro e fevereiro. Eu diria que eu estou mais otimista em relação aos anteriores, sim. Eu acredito que essa estação chuvosa vai melhorar bem os recursos hídricos aqui do Distrito Federal nessa estação chuvosa de 2017 e 2018. Não agora setembro, essa primeira chuva ainda não vai adiantar nada não, só vai amenizar mesmo a temperatura e a umidade. Tá certo. Você tinha uma pergunta para fazer para o doutor Ricardo, né? Exato. Talvez tenha até a dúvida dos telespectadores. Doutor Ricardo, qual é a diferença? A gente sempre ouve falando gripe, resfriado. Qual é a diferença entre essas duas coisas tão presentes na nossa vida, né? Exato. Mamedes, obrigado aí pela sua pergunta, porque realmente a população usa como sinônimos, mas não são. O resfriado, ele apresenta sintomas mais leves. A pessoa tem apenas comprometimento das vias aéreas superiores, quer dizer, a tosse, coriza nasal e um pouquinho de febre, uma febre muito baixa, decorre desse resfriado. Quando passa a ter comprometimento do restante do organismo, e a gente sente isso muito porque fica desanimado, perde o apetite, fica sonolento, a febre é maior, isso leva a gente a pensar em gripe. E esses sinais são muito importantes porque faz com que a pessoa precise procurar imediatamente uma unidade de saúde. E, como eu disse, há medicamento para esse tipo de problema. Obrigado. Pois é. Eu que agradeço pela pergunta. Esclarecida. Não, muito bem esclarecida. Mas a gente estava conversando aqui no intervalo, Ricardo, eu trouxe uma coisa muito interessante. Você falava que as mãos é um grande transmissor, uma via de transmissão da gripe para nós, para o ser humano? Sim. Estudos científicos mostram que, claro, a via aérea respiratória, quando a gente tosse, transmite o vírus da gripe, sem dúvida nenhuma. Mas um grande transmissor do vírus são as mãos. Então, daí a campanha que a gente faz para a lavagem das mãos.
toda vez que espirrar, tossir ou for ao banheiro, lavar as mãos para evitar a transmissão de doença na comunidade. Inclusive aquele álcool em gel, né, que já tem em muitos lugares, a gente leva até no carro, ele é muito útil, né? Extremamente útil. Esse foi um hábito que a população incorporou. Eu vejo muito quando eu ando na rua, as pessoas elas veem o álcool em gel e elas procuram higienizar as mãos. Eu vejo isso com muita satisfação, porque mostra que a população está incorporando hábitos de higiene saudáveis. E eu digo isso porque a gente agora tem um hábito, acho que, de se tocar mais, né? Estamos mais próximos, estamos nos cumprimentando, isso é muito positivo, graças a Deus, as pessoas não precisam ficar se distanciando uma das outras e assim por diante, mas é óbvio que se cuidar, se prevenir, faz muito bem, tá? Não fique com receio agora de apertar a mão de ninguém não, porque não é isso não. Bom, muito bem, doutor Ricardo, a pessoa que também não se identifica pergunta o seguinte para o senhor: por que mesmo tomando a vacina, algumas pessoas ficam gripadas? Isso é muito importante. Essa pergunta é uma pena que a pessoa não se identificou, porque é muito frequente a gente ouvir isso no nosso dia a dia. Inclusive, eu tenho que dizer para o senhor que a primeira vez que eu tomei a vacina, eu não quis tomar mais por causa disso, porque eu fui gripado mais 3 dias, viu? Na verdade, é o seguinte, a vacina, ela previne as formas mais graves. Ela não consegue prevenir gripe. Uhum. A nossa preocupação, e isso tem, os dados científicos têm mostrado, com o advento da vacina no Brasil, você reduziu morte, principalmente em idosos, que foram os primeiros a receberem a vacina, então recebeu morte e comprometimento por pneumonia na faixa etária de idosos. Mas a vacina não previne totalmente a gripe, então a pessoa pode ter formas mais leves de gripe. Por isso é importante vacinar-se, porque você está evitando situações mais extremas que vão levar à hospitalização ou até desfechos piores. Mas não é verdade que a vacina atrai gripe? Até o momento não tem nenhuma comprovação de que a vacina traga gripe. Acho pouco provável, porque na verdade a vacina é feita de fragmentos do vírus. Então o vírus morto, do vírus morto saem alguns fragmentos que vão fazer a composição da vacina. O que pode acontecer muitas vezes é que a pessoa acaba comprometendo a via aérea respiratória, porque 40% dos nossos movimentos em atendimento de ambulatório geral ou mesmo pronto-socorro são por comprometimento de vias aéreas superiores, gripes, resfriados, otites, amidalites, pneumonias. Então, pode ter havido aí uma coincidência. No seu caso, no caso do nosso telespectador. Mas eu acho que a pessoa não deve deixar de fazer uso da vacina. Ela é muito importante, até porque, caso a gente pegue a gripe, o vírus vem de uma forma mais benigna. Não vem aquele vírus tão agressivo, como, por exemplo, da pandemia de 2009. Tá certo. Mamedes, as pessoas também querem saber o seguinte: o frio tende a se prolongar ou as pessoas podem começar já a preparar para guardar os agasalhos e assim por diante? Bom, daqui para frente as temperaturas vão começar a se elevar gradativamente, mas até pelo menos a primeira dezena de agosto ainda vamos ter ainda a temperatura baixa na madrugada e à tarde não deve aí passar dos 25, 26 graus. Mas a partir de agosto, sim, aí acredito que já na segunda quinzena de agosto, a tendência é que essas temperaturas comecem a se elevar. Por quê? Porque a gente já está saindo vamos dizer assim, quase que querendo sair do inverno, já estamos pegando um pouquinho mais e isso gradativamente as temperaturas vão começar a subir. O que tem a ver, dentro desse aspecto aqui, a questão de tomar o gelado, por exemplo? A gente tomar coisas geladas durante essa época facilita, nos torna mais expostos a doenças respiratórias, por exemplo? Não. A exceção que a gente deve dizer do gelado é para o alérgico. Algumas pessoas alérgicas, ao ingerir gelado, desenvolvem comprometimento de suas alergias. Mas o indivíduo que não tem alergia, ele pode beber a água na temperatura que ele achar. Pode no frio desse tomar sorvete sem problema? Se quiser, não há problema. Há quem goste, né? Tá certo. Na Europa eu como demais, né? Não, eu estou dizendo isso porque o vendedor de picolé que passou aqui em frente, ele fica muito chateado nesse tempo, né? Diz que ninguém toma e a culpa, por que fica tão frio? Bom,
Muito bem. A Janaína pergunta o seguinte para o senhor, doutor Ricardo. Ela é lá de Garanhuns, Pernambuco. Um abraço grande aí para Garanhuns. Meu filho tem 3 anos e tem problema de alergia. Gostaria de saber como lidar com o clima no inverno e as consequências. Por exemplo, o mofo nas paredes nessa época. Bem, Janaína. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Um prazer falar com o pessoal de Garanhuns. O alérgico ele precisa ser acompanhado por um profissional da área de saúde. Não necessariamente um pneumologista ou um alergista. Hoje a gente tem investido muito no médico de família e comunidade. Não? Eu acredito que em Garanhuns tenha isso. Então ele tem que ter um médico que o acompanhe. Com essa orientação médica, ele vai, seu filho, Janaína, vai ter grandes condições de suportar bem esse tempo frio ou essas variações climáticas com mais segurança. Com relação ao mofo, a gente tem uma dica interessante que a gente oferece para os clientes que precisam depois de amealhar recursos para poder reformar a casa e tudo. Às vezes não está com a condição ali naquele momento para fazer isso. A gente recomenda que uma outra pessoa que não seja alérgica compre água sanitária em spray e borrife ali sobre a área do mofo. Porque o mofo é um fungo e ele vai morrer, né, vamos dizer assim, com o uso da água sanitária. Então, isso dá um tempo para a pessoa se organizar e depois poder reformar a casa, pintar, etc. Agora, as paredes ficam mais frias, mais geladas. O senhor aconselha que a cama se afaste mais das paredes nessa época mais fria? Sim, eu acho que padre, deu uma excelente sugestão. Se a cama estiver muito próxima à parede, é melhor afastá-la, porque isso afasta também da temperatura mais fria, né? Porque a parede acaba gerando mais frio, né? Eu estou dando esse conselho para mim mesmo, que às vezes eu me esqueço disso. Eu gosto de dormir com a cama bem colada na parede. Né? E eu percebo que nessas épocas, realmente fica mais frio, e eu percebo que às vezes já amanheço dessa forma, e alguém me fala, não, por que você não afastou a cama da parede? Hoje eu me lembro de fazer isso, tá? Ainda para o senhor, doutor Ricardo, o Gilmar é de São José dos Pinhais, no Paraná. Um abraço grande para o Paraná. Meu filho de 6 meses tem bronquiolite? Bronquiolite. Bronquiolite. Já ficou internado 8 dias. Queria saber do senhor se existem algumas precauções para isso. São aquelas que... Bom, um abraço ao pessoal do Paraná. Aquelas precauções que a gente tem conversado aqui, né? Esse caso de bronquiolite do Gilmar? Do senhor Gilmar, do filho dele, a chance de isso não mais aparecer é grande, né? A criança, quando for crescendo, provavelmente ela vai se desvencilhando desse tipo de problema. Mas a mesma coisa, precisa ter uma orientação médica, porque existem alguns medicamentos que podem ser utilizados para prevenção e para tratamento desse problema de saúde. E com relação ao clima, aqueles cuidados que nós falamos, alimentação, hidratação, agasalho e higiene, hábitos de higiene saudável. Cuidar da nossa saúde é essencial. Mas ainda uma outra coisa, a gente depende muito da alimentação para ter a saúde que o Ricardo está falando para nós. Essas mudanças climáticas muitas vezes atrapalham o plantio, aquilo que nós precisamos da alimentação e assim por diante, né? Como é que também se cuida, né, daquilo que se planta, daquilo que, por exemplo, é a nossa horta, daquilo que nós temos em casa, com essas variações climáticas todas? Aquele que tem uma pequena horta consegue manipular melhor com essas condições climáticas quando são muito variáveis. Mas o grande agricultor não tem como, porque as terras são muito grandes. É claro que cada semente, cada produto agrícola tem o seu tempo de amanho, né? Então, o agricultor respeita isso. Então, não adianta querer plantar uma semente em julho aqui pelo Distrito Federal, que ele sabe que vai estar no período seco, essa semente não vai receber água, não vai ter umidade, não vai ter condição o suficiente para que ela possa germinar. Então, é meio, vamos dizer assim, para pequenas agricultura, aquela que é mais familiar, até ele consegue prevenir. Do sul, principalmente quando tem geada nesse período, alguma plantação que é da época de inverno, ele consegue ainda segurar forrando por cima, com uma cobertura por cima dessa planta, consegue fazer um fogo, diminuir um pouco
no caso de geada no sul, consegue diminuir um pouco essa interferência do frio sobre a planta. Mas não são todas não, infelizmente tu não tem como cuidar ou prevenir de uma forma assim, de uma forma ampla. Então, como eu falei, quando ouvir na notícia na mídia que esse fio pode chegar, o agricultor sim, alguma parte até ele pode salvar, mas outros acredito que não vai conseguir todo. Ok, doutor Ricardo, dá tempo de eu responder toda a questão. A Dilma, lá de Betim, Minas Gerais, ela pergunta o seguinte: trabalho em uma UPA e com frequência nesta época tem pacientes com pneumonia e sem febre. É decorrência do clima, do tempo que estamos vivendo? Não, existem alguns casos de pneumonia nessa época do frio que cursam muito parecido com gripe. Uhum. E a gente chama assim de pneumonia de ambulatório, né? Então, são alguns germes que costumam proliferar-se nesse período frio e geram esse tipo de comprometimento respiratório que foge um pouquinho do clássico que a gente conhece da pneumonia, que é tosse, dor no peito, eliminação de expectoração amarelada, febre, né? Então, muitas vezes a pessoa vem com uma tosse persistente, uma tosse seca, acha que é um processo gripal, submete a pessoa a um exame radiográfico e verifica que ali tem um quadro de pneumonia. Então, são pneumonias tidas como mais leves, que dá tempo da pessoa procurar uma assistência médica, até em consultório, às vezes nem precisa procurar a UPA, né? Então, tem que estar atento a esse aspecto. Ok, gente, eu quero agradecer imensamente a você em casa que participou conosco hoje do nosso Além da Notícia. Eu quero agradecer imensamente aos meus convidados, Mamed Luiz e o Dr. Ricardo Martins, por nos esclarecerem tantas informações tão importantes em tão pouco tempo, mas com certeza fez um bem enorme a mim e a todas as pessoas que estão nos acompanhando por esse Brasil afora. Olha, eu agradeço, Padre Jorge, por esse espaço. A gente também está passando um pouquinho da meteorologia para as pessoas, como nós falamos antes, né? Antigamente as pessoas não davam tanto crédito assim, mas acredito que hoje a tecnologia já avançou demais, a meteorologia vem acertando muito em termos de previsão, tanto com o INMET vem acertando suas previsões em torno de 95%. Então eu agradeço esse espaço, em nome do Instituto Nacional de Meteorologia, passar essa informação para o senhor e também para todos os telespectadores. Não, eu gostei muito de participar desse programa, conversa muito agradável. E o Mamed nos trouxe ótimas notícias, né? Vai ter chuva em Brasília em setembro e o frio vai... Tá dando tchau para nós. Vai dar um sossego para a gente, né? Mas foi um grande prazer e eu fiquei surpreso com a participação das pessoas. Agradeço muito pelas perguntas e agradeço muito pelo convite. Vamos contar com vocês em outras oportunidades, viu? Por favor. A você que está em casa, nosso muito obrigado. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa Além da Notícia.